Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, no capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32, nós vamos ler o verso 47. E hoje eu quero pensar com vocês sobre o bom uso da Bíblia. Não será uma mensagem expositiva, mas de instruções sobre como nós podemos fazer um bom uso da Bíblia. Portanto, o tema, o bom uso da Bíblia, Deuteronômio 32, a partir do verso 47. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. Amém. Eu tenho como propósito neste, que é o dia da Bíblia, pensar com vocês sobre o bom uso da Bíblia. E permitam-me começar com uma história que li no livro Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã. Um livro publicado no Brasil pela editora Batista Regular. E que, se você deseja indicação de um livro para você ler no ano que vem, esse é um dos que você precisa ler. Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã. Falando sobre manejo bíblico, o autor, cujo nome é Donald Whitney, ele foi pastor batista por 19 anos antes de se tornar professor de disciplinas ou de formação espiritual no Seminário Teológico Batista do Centro-Oeste dos Estados Unidos. Ele fez um relato trágico de uma experiência missionária em uma localidade da África. Ele foi ao leste da África e quando ele volta da viagem, ele narra a sua impressão, a impressão que mais marcou o coração dele. Ele diz que o que mais o marcou não foram as tendas onde as pessoas moram, a lama sobre a qual eles constroem seus vilarejos, nos 12 quilômetros que separam a cidade mais próxima daquele vilarejo. O que mais impressionou ele foi o testemunho de alguns que professavam ser cristãos, mas que não paravam de mentir, ganhavam a vida roubando, praticavam atos sexuais imorais, tudo isso bastante comum entre eles, práticas aceitas, roubo, o furto, a mentira, perversão sexual, mesmo entre os líderes da igreja daquele vilarejo. E ele ficou estarrecido. E o que ele descobriu é que o conhecimento bíblico, teológico na vida daqueles crentes era tão escasso quanto água naquela região. E a doença do erro doutrinário era tão comum quanto a malária no meio daquela tribo. E a principal razão era a seguinte: nenhum deles tinha um único exemplar sequer da Bíblia. Ninguém, nem o pastor. O que o pastor da igreja daquele vilarejo tinha? Ele tinha 6 sermões, ou 6 esboços de sermões, que um missionário americano entregou na mão dele. E algumas poucas narrativas bíblicas que eram usadas para as crianças. Isso significa que a cada 6 semanas, o pastor repetia aquele esboço de sermão. O único contato real com a Bíblia acontecia ocasionalmente quando um missionário chegava à vila e lá tentava ler o texto bíblico na linguagem deles. E o missionário mais próximo, que tinha Bíblia, ficava a 200 quilômetros de distância daquele vilarejo. E lembrem-se, o meio de transporte que eles usavam lá era o lombo de animais. Mas naquela aldeia tinha um único cristão que se destacava dos demais. Isso porque ele tinha passado a maior parte da infância, da adolescência e da juventude numa comunidade cujo ensino da Bíblia era respeitado.
E a tragédia que Donald Whitney verificou no campo missionário serve para ilustrar para nós o valor das Escrituras. Onde não existe a palavra de Deus, o povo perece. Gente, o bom uso da Bíblia é fundamental para a vida cristã e também para a sociedade. A perversão dos valores bíblicos produz uma sociedade pervertida. Não existe qualquer saúde espiritual onde não houver abundância da palavra de Deus. Então, hoje cedo eu quero pensar com vocês sobre como fazer bom uso da Bíblia. Como é que eu e você podemos fazer o bom uso da Bíblia? A primeira dica que eu quero te dar: ouça a Bíblia. Ouça. Ouvir a palavra de Deus é a mais elementar de todas as práticas do bom uso da Bíblia. E quando eu digo ouvir a palavra de Deus, eu estou fazendo referência a pelo menos duas coisas. Primeiro, você precisa se disciplinar para ouvir a palavra de Deus pregada, constantemente, na vida da sua igreja. Você precisa se disciplinar para constantemente, semanalmente, de preferência, frequentar uma igreja local que tenha como característica fundamental a pregação expositiva das Escrituras. Nós precisamos da comunhão na igreja, onde as pessoas são expostas com regularidade, com fidelidade, com poder espiritual aos ensinos da Bíblia. Os crentes precisam da Bíblia para eles exercitarem a edificação mútua. Então você precisa ter o hábito de semanalmente sentar-se aos pés de um pastor que expõe as Escrituras. Foi assim que Deus idealizou que acontecesse. É indispensável isso. Além disso, você pode baixar mensagens, pregações. Você pode e deve ouvir no carro, enquanto se exercita fisicamente. Mas você não pode ficar sem ouvir a palavra de Deus ensinada. Mas também você pode hoje fazer uso da Bíblia narrada em MP3. Lembre-se de que o Novo Testamento, principalmente, foi escrito para que as pessoas ouvissem. Especialmente as cartas dos apóstolos, elas foram escritas para que o líder da igreja lesse para a comunidade, para a congregação, o conteúdo da carta. Então fará você muito bem se você parar para ouvir a palavra de Deus sendo lida. Você precisa exercitar isso. Pensando nisso, e eu estou muito feliz com isso, a editora Mundo Cristão lançou, e aqui eu não estou ganhando nada por isso, mas a editora Mundo Cristão acabou de lançou esse mês a Bíblia chamada Nova Versão Transformadora. Não é paráfrase, é uma tradução bíblica, onde se levou em conta também, dentre a fidelidade do texto bíblico e etc., onde se levou em conta também a leitura pública do texto bíblico. Ou seja, o texto bíblico, ele não é só fácil de ser compreendido, e sendo ele fiel ao original grego, hebraico ou aramaico, mas foi levado em conta o fato de que a Bíblia vai ser lida publicamente. Então, os meus planos, Deus permitindo, é que no ano que vem minhas exposições bíblicas sejam a partir da leitura dessa tradução. Então, por exemplo, 1 Timóteo 3,14, abri aqui aleatoriamente. Paulo diz assim: embora espere vê-lo em breve, escrevo-lhe estas coisas agora, para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Veja que a leitura é agradável. Existem inclusive planos, ouvi dizer, de que Cid Moreira grave toda a leitura dessa Bíblia para a editora Mundo Cristão. Mas o que eu quero dizer para você nesta manhã é que o bom uso da Bíblia passa pelo fato de que você precisa ouvir a palavra de Deus.
seja ouvir a palavra pura e simples, narrada num MP3, seja a exposição bíblica do seu pastor ou de alguém de muita confiança. E aqui hoje, eu recomendaria grandemente você ouvir as exposições do pastor Augusto Nicodemos, você ouvir as exposições do pastor Hernandes Dias Lopes, homens de Deus comprometidos com a pregação e a exposição das Escrituras. E óbvio, ouvir as exposições do seu pastor, não porque ele seja bom, mas porque ele procura ser fiel ao texto sagrado. Olha o que Paulo diz sobre nós ouvirmos e praticarmos a palavra de Deus. Gálatas 3, versículo 5, e eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Volto a perguntar: acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? O Espírito de Deus é concedido àqueles que ouvem e praticam a palavra. Romanos 10, 17, portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Lucas 11, 27, enquanto ele falava, uma mulher na multidão gritou: feliz é sua mãe que o deu à luz e o amamentou. Jesus, porém, respondeu: ainda mais feliz são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E sobre nos prepararmos para ouvirmos a palavra de Deus, permita-me ler para vocês o que escreveu um autor muito conhecido no meio evangélico, mas ele viveu em 1648. Jeremiah Burroughs, ele falando sobre como nos prepararmos para ouvir a palavra de Deus, ele disse assim: primeiramente, quando vieres para ouvir a palavra, se quiseres santificar o nome de Deus, você precisa primeiro persuadir a sua alma acerca do que você está indo fazer e ouvir. Isto é, o que você está indo ouvir é a palavra de Deus. Ele está dizendo, você precisa convencer seu coração, persuadir sua alma de que você está indo ouvir a palavra de Deus. Por isso é que você encontra o apóstolo escrevendo aos Tessalonicenses, acrescentando a eles a razão porque a palavra lhes fizera grande bem, como ela de fato fez, é porque eles receberam a palavra, eles ouviram a palavra como palavra de Deus e não como palavra de homens, era a palavra de Deus através dos apóstolos. 1 Tessalonicenses 2,13. A primeira coisa que eu e você precisamos nos convencer no momento em que nós nos propomos a ouvir um sermão, uma exposição, ouvir a Bíblia sendo narrada, a gente precisa dizer para nós mesmos: estamos ouvindo a palavra de Deus. Isso tem que nos fazer ficar atentos. Ouça a palavra de Deus para você fazer um bom uso da Bíblia. Em segundo lugar, leia a Bíblia. Uma coisa é você ouvir e outra coisa é você ler. Existem estudos, para você ter uma ideia, que apontam que só 16% dos crentes leem a Bíblia diariamente. 16% dos crentes leem a Bíblia diariamente. Vou fazer uma pergunta aqui, não minta. Quantos leem a Bíblia diariamente? Fique em pé. Diariamente. Percebe? 16% dos crentes praticam a leitura diária da Bíblia. 20% leem a Bíblia alguma vez por semana. Fique em pé se você lê a Bíblia alguma vez por semana. Obrigado, pode sentar. Fique em pé se você lê a Bíblia só na hora que o pastor está lendo. Fique... Irmãos, em 1998, a Sociedade Bíblica do Brasil fez um estudo no mundo evangélico brasileiro e apurou que, pasme, 60% dos evangélicos nunca leram o Novo Testamento inteiro.
60% dos entrevistados pela Sociedade Bíblica do Brasil, 60% dos evangélicos nunca leram integralmente a Bíblia. Gente, parece que a prática de não praticar a leitura da Bíblia já era comum nos dias de Jesus. Era comum eles não só não lerem, mas também não compreenderem. Por isso que Jesus faz sempre a pergunta: nunca lestes? Cristo ensina que aqueles que se dizem povo de Deus devem ler a Bíblia para entendê-la, se a gente quiser ser transformado. Mateus 4, versículo 4 diz: Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Apocalipse 1:3, feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Ouvir, ler e praticar é mandamento bíblico. Então deixe-me te dar 10 sugestões de como você vai ler a Bíblia em 2017. Muitas vezes a gente não persevera na prática da leitura bíblica, primeiro por não saber como fazer. E segundo, por causa da pressão do dia a dia. Mas se você encontra uma maneira de ler a Bíblia, e você descobre, ou começa a descobrir prazer nesse processo, fica mais fácil para você combater as pressões do dia a dia. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que separar um tempo para a leitura da Bíblia na sua agenda diária. Parece básico, mas é aqui que a maioria fracassa, porque a maioria de nós não cria na agenda o horário da leitura bíblica. Da mesma forma que você tem hora para deitar, para levantar, para almoçar, para fazer exercício físico, etc. Você tem que ter um tempo para a leitura da Bíblia. Se no seu caso o melhor horário é de manhã bem cedinho, amém. Se é no meio do dia, aleluia. Se é à noite, ótimo, desde que você não durma em cima da Bíblia. Mas você precisa separar um tempo para a leitura da Bíblia. John Piper diz, no caso dele, o melhor horário é bem de madrugadinha. E ele conta num de seus livros que para ele, às vezes ele acorda e ele está com tanto sono e a concentração está tão difícil que sabe como ele lê para ele não dormir? Ele abre a Bíblia e está fazendo a leitura e ele fica andando no gabinete da casa dele, lendo, em pé, caminhando para não dormir, para ler. Eu acho que essa é uma prática que ilustra bem o que Paulo quer dizer quando ele diz que ele esmurra o corpo dele. 1 Coríntios 9. Separe tempo para a leitura da Bíblia. Segundo, escolha uma versão para você ler ano que vem. E aqui eu indico a Nova Versão Internacional, eu indico a Nova Versão Transformadora, as duas versões extremamente fáceis e boas e agradáveis de ser lida. Mas se você quer uma indicação, leia em 2017 a Nova Versão Transformadora, publicada pela editora Mundo Cristão. Então você vai separar um tempo, você vai escolher uma leitura da Bíblia. Por que eu falo de versão? Porque muitas vezes você se propõe a ler a Bíblia, e a versão da Bíblia que você tem, o português, é aquele português antigo, e aí você não está mais acostumado a ouvir aquilo, a entender aquilo, e aí a leitura fica enfadonha, cansativa, e você não consegue ler. Então, separe tempo, tenha uma versão. Em terceiro lugar, defina um plano de leitura. Você tem que ter um plano. Você não pode acordar amanhã e dizer assim, o que eu vou ler hoje? Só aí você perde 10, 15 minutos pensando, não vou ler Mateus, não, acho que eu vou ler aquele texto que o pastor pregou. Não, mas eu já... E aí você perde seu tempo ali. Você precisa ter um plano de leitura. Se você entrar no site da igreja, existe lá um campo para você. Você vai clicar para você, vida devocional, e lá nós temos esse plano que você pode imprimir frente e verso. Você recorta 4 colunas. E se você seguir esse plano que a gente sugere, você vai ler a Bíblia inteira o ano que vem, sendo que o Novo Testamento e os Salmos, você vai ler 2 vezes ano que vem. Gente, em 15, 20 minutos você faz essa leitura diária. E se as 4 colunas de leitura são muito para você, leia uma.
Leia 2, leia 3, mas leia o ano que vem. Escolha um plano de leitura, escolha uma versão da Bíblia, escolha o tempo diário para você ler. Terceiro, em quarto lugar, se for possível, tente fazer a leitura no mesmo horário diariamente. Discipline seu corpo. Prepare momento e local calmos para você, onde você não vai ser interrompido. Não faça leitura devocional no celular. Nós estamos tão viciados em celular, em mensagens instantâneas, em posts, em redes sociais, que qualquer distração. Então, se você não tem jeito, você não quer, faça o seguinte: coloque seu aparelho celular no modo avião, para você ler a Bíblia. E sabe por que a leitura no celular devocional não é a mais recomendada? Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Sobre qual é o motivo e como você pode fazer a boa leitura bíblica. Então, tente ler a Bíblia no mesmo horário, no mesmo local. E agora uma palavra para as mulheres ou para os homens que têm toque. Deixe o lugar que você vai ler a Bíblia pronto para o dia seguinte. Sabe por quê, mulher, dona de casa? Você acorda, senta para ler, olha, vê o brinquedo do menino na sala, você vai levantar para arrumar primeiro. A casa está bagunçada, não está do seu gosto, e você se perde ali fazendo as coisas que tem que fazer primeiro, para depois ir ler a Bíblia. Quando você vê, passou a hora, você não consegue mais. Então, parece besteira o que a gente está dizendo, mas essa disciplina de você ter o lugar pronto para a leitura, a hora separada, a leitura diária definida, a versão da Bíblia apropriada para você, isso tudo contribui para o seu tempo de oração. Tá, então você já está com a Bíblia na mão, você está com um plano de leitura, você tem o lugar certo, seu horário está definido, você senta e vai orar, vai ler. Aí o que você faz? Senhor, eu vou ler a sua palavra agora. Faça-me ouvir sua voz no texto sagrado. Ore, Senhor, o tempo todo, Senhor, abra minha mente, prenda meu pensamento, que meu pensamento não fique como raposas correndo no campo para lá e para cá, que eu me concentre. E aí vem a sétima dica. E por que eu digo que às vezes é difícil você usar a Bíblia no celular para leitura devocional? Porque a melhor coisa para você fazer é você criar o hábito de sublinhar, circular, escrever. Faça um diário sobre as suas leituras da Bíblia. Hoje, para mim, a coisa que eu mais sinto falta, por exemplo, uma versão joia como essa que a editora lançou. Sabe uma das coisas que eu mais sinto falta numa Bíblia assim? Um espaço em branco maior para você fazer anotações à medida em que você vai lendo. Para isso aqui se tornar a sua Bíblia de estudo. A sua Bíblia, o seu momento, Deus falou com você, você circulou, você sublinhou, você anotou. Então, faça um diário de oração, um diário de leitura, as impressões que Deus colocou no seu coração a partir da leitura daquele verso, daquela palavra, daquele parágrafo, enfim, mas faça anotações. E aí vem, em oitavo lugar, você vai escolher o versículo-chave da leitura daquele momento. Você vai pegar esse versículo, e aí você pode salvá-lo no celular, você pode escrever num papelzinho. Coloque esse versículo com você ao longo do dia, e toda hora, em algum momento, faça a sua mente se lembrar daquele verso, daquilo que Deus falou com você na sua hora devocional. Porque é a forma de você levar para o restante do dia, ou da noite, se você estiver lendo antes de dormir, você levar aquela palavra especial que Deus falou com você naquele momento. Escolha um verso, tente memorizar aquele verso, medite naquele verso, ore aquele verso, e essa é a nona dica, ore aquele versículo, faça dele sua oração, e em último lugar, encontre alguém durante o dia, para você compartilhar pelo menos um ponto daquilo que Deus falou com você na sua leitura devocional. É fundamental que você compartilhe o que Deus falou com você hoje. É fundamental para a sua alegria, porque sua alegria vai se completar quando você falar com Deus,
ou com outros sobre o que Deus falou, e você vai estar edificando alguém com aquilo que Deus falou com você. Você pode até fazer isso pelo WhatsApp, mandando o versículo para as pessoas. Mas o WhatsApp não substitui o olho no olho. O WhatsApp não substitui a ligação. Você vai ligar para alguém e falar: olha, Deus falou comigo de forma tão doce nessa manhã. Você tem um tempinho para eu compartilhar com você? Fale. Essas são as dicas. Agora uma palavra de encorajamento. Eu não vou ler o trecho inteiro, porque esse esboço vai estar todinho no site, você vai poder ler depois, e eu recomendo que você faça isso. Mas existe aqui uma palavra de um autor chamado Geoffrey Thomas. Ele diz assim: quando você se propuser a ler a Bíblia, não ache você que todas as vezes que você sentar para ler a Bíblia, você vai sentir algum tipo de uau, que delícia estar lendo. Não. Muitas vezes você vai ler aquilo porque você tem que ler, mas o que você vai descobrir ao longo dos anos é que na medida em que você foi caminhando, lendo, você foi conhecendo a Deus, Jesus foi se tornando íntimo de sua alma. E o mais bonito, ele termina esse trecho dizendo: e o dia que você fechar os olhos nessa vida, e abrir seus olhos no céu, e dar de cara com Jesus, você vai dizer: eu já conhecia o Senhor de ler a sua palavra. Então ouça a Bíblia, leia a Bíblia. Em terceiro lugar, estude a Bíblia. Irmãos, ouvir e ler a Bíblia amplia a nossa visão. Agora, estudar a Bíblia aprofunda o que a gente enxergou no texto. Então imagine você, a leitura da Bíblia é como você andando num barco. Você no barco, você olha e vê as paisagens, mas você olha do barco, você vê peixes no mar, digamos. Você tem uma visão panorâmica quando você lê. Agora, quando você estuda, é mais ou menos assim, é você estando no mesmo barco, só que esse barco tem um fundo de vidro. E aí você se ajoelha para enxergar mais próximo aquele peixe que você viu passar. Então você se aprofunda no estudo bíblico. Por que a gente precisa estudar a Bíblia? Porque a gente precisa compreendê-la. E se a gente não compreende o que diz a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? É o que Jesus disse na parábola do bom semeador. Quem não compreende o que leu, ou não compreende o que ouviu, o diabo vem e arranca. A compreensão é fundamental, sabe para quê? Para que a palavra ouvida ou lida, essa palavra crie raízes no seu coração. Então você precisa estudar as Escrituras. E como é que você estuda as Escrituras? Você pode fazer uso de dicionários bíblicos. Você pode fazer uso das notas de rodapé das excelentes Bíblias comentadas que hoje existem. Você pode fazer uso de bons comentários bíblicos. Você pode fazer uso de um texto que o pastor pregou sobre aquela passagem e que pode te ajudar a compreender. Mas à medida em que você vai lendo, você vai anotando as suas dúvidas e você vai buscando respostas. Isso é estudar as Escrituras. Você precisa fazer como Esdras diz em Esdras 7, verso 10. Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Você e eu precisamos assumir o compromisso de estudar a lei, obedecer a lei e ensinar a lei. Os bereanos, a igreja de Bereia, ou os bereanos ali, em Atos 17, 11, diz que os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica. E os bereanos ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras, estudavam as Escrituras. Isso é fundamental para nós. 2 Timóteo 4, versos 9 e 13, nós vemos Paulo lá na prisão, quase pronto para ser executado pelo Império Romano, e ele escreve para Timóteo, diz: Timóteo, venha depressa, venha antes do inverno, traga a minha capa, traga os meus pergaminhos, ou seja, traga a minha Bíblia, mas traga também meus livros, eu quero ficar aqui estudando. Então você precisa ouvir,
você precisa ler, você precisa estudar a palavra de Deus. E olha o que Sproul fala sobre por que a gente não estuda a Bíblia. Deixe-me falar-lhe sobre o que penso ser o real motivo para tanta negligência no estudo da Bíblia. Nós falhamos em nosso dever de estudar a palavra de Deus, não porque achamos que ela seja difícil de ser lida, estudada e compreendida, não porque achamos que ela seja fraca ou enfadonha, mas porque ela requer de nós trabalho duro. O nosso problema não é falta de inteligência ou de paixão, o nosso problema é que somos preguiçosos, não queremos pagar o preço para estudar, fecha aspas. Nosso problema é preguiça. Nós temos preguiça de estudar a Bíblia. Oh, meus irmãos, e esse sedentarismo espiritual mata. Você não pode negligenciar o estudo das Escrituras. Então, se para você é difícil adquirir um livro, adquirir um material, adquirir um dicionário bíblico, tudo bem, não tem problema, mas no mínimo faça o seguinte: pegue o que o pastor pregou no domingo, está tudo lá no site da igreja. Ouça de novo, baixe ali o esboço que ele trouxe para o púlpito e pregou para você. Leia, releia, compreenda, mas faça disso um hábito. Você precisa estudar as Escrituras. Você precisa estudar o texto bíblico. Você não pode ficar sem ele. Em quarto lugar, memorize a Bíblia. Memorize. Tente memorizar pelo menos um verso por semana. Será que é difícil? Se você memorizar um versículo por semana ao longo do ano, sabe quantos você vai ter memorizado? 50. 50. Irmãos, é fácil. E qual é o valor da memorização da Bíblia? Imagina você entra no quintal da sua avó e você colhe uma sacola de mangas docinha e leva para casa. O ato de colher a manga é o ato de ouvir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra. Você enche a sacola de mangas e leva para casa. O ato de memorizar a Bíblia é você pegar uma muda daquele pé de manga, plantar no seu quintal, para que todo ano ele te dê mangas. O estudo, a leitura, o ouvir é encher a sacola de mangas. A memorização é você plantar a palavra no seu coração. Isso vai te dar poder espiritual, porque Deus vai trazer a memória e esperança através dos textos memorizados. Quando você ver alguém passando por alguma dificuldade, aquele texto no seu coração, você pode usá-lo para evangelizar, para aconselhar, para falar. Facilita o seu discernimento espiritual, estimula a sua meditação. Você está no meio da noite, digamos, acabou seu sono, e aquele bando de pensamentos ansiosos, destrutivos. Se você tem um texto, 2, 3 memorizados, você começa a pensar naqueles textos, meditar naqueles textos, orar aqueles textos. Isso é o resultado da memorização. Mas se você não tem isso na mente, se o que está na sua mente é só a crise que o Brasil está passando, o seu time que está quase na zona de rebaixamento, as crises no trabalho, problemas com filhos, e todas essas coisas, a tendência é elas sufocarem nosso coração. Mas se você tem a Bíblia, a palavra memorizada, o que acontece é que você começa a recitar para você mesmo o texto sagrado. Memorize as Escrituras e, em último lugar, medite nela. Medite. Pense nas Escrituras. Meditação está em voga hoje em dia. Só que a meditação que as pessoas ensinam é aquela em que você tenta esvaziar sua mente de tudo. Isso não é cristianismo. A meditação bíblica é você encher a mente de palavra de Deus. Paulo diz em Filipenses 4, de 8 a 9, ele diz, olha, concentrem-se no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é correto, no que é puro, no que é amável, no que é admirável. Pense no que é excelente, pense nisso, medite nisso. E a paz de Deus, em Cristo,
estará com você. Então a meditação é você refletir naqueles textos que a sua mente vem memorizando. Então como que você pode fazer um bom uso da Bíblia? E é isso que eu te recomendo nesse dia da Bíblia. Ouça a Bíblia. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Memorize a Bíblia. Medite na Bíblia, para você poder praticar o que diz as Escrituras. E eu termino com esta citação de Thomas Watson. Ele diz assim: tome cada palavra da Bíblia como para você mesmo. Quando a palavra troveja contra o pecado, então pense assim: Deus está falando dos meus pecados. Quando a palavra fala dos seus deveres, considere assim: Deus está mostrando a mim o que eu devo fazer. Muitos descartam a mensagem da Bíblia como se não estivesse falando com eles, mas sempre com outras pessoas, ou como se estivesse servindo apenas para os contemporâneos dos autores sagrados. Mas se quisermos nos beneficiar da palavra escrita, arrume lugar para a palavra de Deus no seu coração. Um remédio jamais fará qualquer bem, a menos que ele seja tomado. Faça bom uso da Bíblia, meu irmão. Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a fazer bom uso da Tua palavra. Ajuda-nos a ouvi-la. Ajuda-nos a lê-la. Ajuda-nos a estudá-la, a memorizá-la. Ajuda-nos a meditar nela. Nós precisamos disso. Essa palavra não é para nós coisa vã, ela é a nossa vida. E a nossa vida depende dela, mais do que o nosso corpo depende da água e do pão. Ó Deus, um corpo sem água e sem pão, mas com uma alma cheia da palavra, ainda que morra, viverá. Deus, mas um corpo com água e pão, cuja alma não tem a palavra, morre para todo sempre. Misericórdia de nós. Nós oramos agradecidos pela Bíblia, pela preocupação do Senhor em nos deixá-la. Oramos em nome de Jesus. Amém.